Olá! A ordem dos fatores não altera o produto. Quantas vezes nós pronunciamos frases como essa e não sabemos que ela tem tudo a ver com matemática? Eu vou contar para vocês que esta tem tudo a ver com o nosso vídeo de hoje, onde nós vamos falar sobre multiplicação e mais. Vamos colocar mais uma palavra no nosso dicionário de matematiquês. Bora lá? Fala, Algebricando! Bem-vindo de volta ao canal. Esse é mais um vídeo da série Operações Matemáticas, do básico à situação problema, passando pelo matematiquês. Pois, para conseguir resolver qualquer tipo de situação-problema, além de entender o idioma no qual a situação está escrita, nós também temos que entender as palavras específicas, ou seja, as palavras que vão contar para nós qual é o tipo de cálculo que nós temos que realizar. Neste vídeo, nós vamos falar sobre multiplicação. Ok? E eu sei que toda vez que a gente fala sobre multiplicação, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a famosa tabuada. E assim como adição e subtração, a multiplicação também tem as suas palavras específicas. Eu sei que vocês não gostam de perder tempo, então bora lá para o nosso primeiro exemplo. Bem, nós temos aqui um exemplo que é 12 vezes o 2, ok? Aqui nós utilizamos o x para fazer a representação da simbologia de multiplicação, mas comumente vocês vão ver a apresentação de um ponto aqui no local desse x. Isso também representa multiplicação. Então é assim, eu fiz uma armação aqui de 12 multiplicado por 2, para mostrar para vocês o seguinte. Quando eu faço multiplicações, eu tenho que multiplicar todos os números entre si. É o seguinte, já que nós estamos falando sobre as questões de nomenclatura, esse 12 para nós vai ter o nome de fator. Já o 2 para nós também terá o nome de fator, ok? Então aqui eu terei que multiplicar todos os fatores entre si. Então, nós vamos efetuar a multiplicação do número 2 por esse 2 e também a multiplicação do 2 por esse 1. Então, nós teremos aqui que 2 multiplicado por 2 é 4 e 2 multiplicado por 1 é 2. Esse resultado de 24, ele é para nós um produto, ou seja, o resultado de uma multiplicação. Olha só as palavras específicas da multiplicação aparecendo aí, ou seja, um matematiquês dentro do processo multiplicativo. Fator, fator e produto. A multiplicação tem várias particularidades. Uma delas nós encontramos lá na nossa conhecida tabuada, que são os números, ou seja, os fatores que se repetem. Esses fatores que se repetem, eles são chamados de quadrados perfeitos. Olha só alguns exemplos. 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, ou seja, eu tenho aí fatores que se repetem. E além dessa demonstração multiplicativa que nós encontramos lá na tabuada, nós também podemos representar eles como quadrados perfeitos, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, que significam para mim a multiplicação entre esses fatores iguais. Me fala aí se você já tinha ouvido essas questões relacionadas a fator, fator e produto e tinha conciliado ele à multiplicação. E ó, se você não é inscrito, clica aí no botão de se inscrever, porque nós teremos uma maratona aí de vídeos que vão tratar todos esses assuntos. Operações, situações, problemas e esse matematiquês, essas palavrinhas que às vezes confundem a gente numa situação-problema. E falando em situação-problema, vamos para mais um exemplo, agora aplicado nelas. Olha aí, em um cinema, a sala é composta por cadeiras separadas em colunas, de A até J, com cadeiras numeradas de 1 a 12. Então quer dizer que a cada fileira de A até J eu tenho 12 cadeiras. Então, o número de cadeiras que existem nesta sala de cinema é
Primeira coisa, o que nós temos que pensar? Que nós temos uma coluna aí de A até J, olha só. Ok, aqui nós temos fileiras de A até J. Não vou colocar todas as palavras aqui do nosso alfabeto, porque nesse momento não é necessário. E aqui, a cada fileira, cadeiras de 1 até 12. O que nós precisamos pensar? Primeiro, de A até J, nós temos exatamente 10 palavras no nosso alfabeto. Então quer dizer que nós temos nesse cinema 10 colunas e que essas 10 colunas são formadas por 12 cadeiras. Então, na hora de efetuarmos aqui o nosso problema para encontrar essa resolução, em nenhum momento foi falado para nós que nós temos que efetuar uma multiplicação, mas nós sabemos que o método mais prático para que nós consigamos resolver esse problema é partir para o processo multiplicativo, ao invés de eu somar cada uma das fileiras. Então aqui nós teremos 12 cadeiras em cada fileira. Então eu terei 12 vezes o 10. Ok? Fiz uma armação aqui para efetuar. O que nós sabemos? Que 12 é o nosso fator e que 10 também é o nosso fator. E que, como resultado, nós teremos um produto e que esse produto responde à nossa situação problema. Outra particularidade com relação à multiplicação é as multiplicações feitas com 10 ou múltiplos de 10, por exemplo, 100, 1000. Quando eu tenho esse tipo de multiplicação, é só eu copiar o número pelo qual o 10 está sendo multiplicado e acrescentar um zero na frente. Se eu tiver um número sendo multiplicado por 100, eu copio o número e acrescento 2 zeros. E assim facilita muito mais o nosso trabalho. Vamos lá? Então, no caso aqui, o que nós teremos? 12, que é o nosso primeiro fator, vamos copiar e simplesmente acrescentar o zero. Então, nós temos que neste cinema existem exatas 120 cadeiras. Veja como a multiplicação facilitou a resolução dessa situação problema, porque senão nós teríamos que pegar o número 12 e fazer o somatório dele 10 vezes, o que levaria muito mais tempo. Beleza, vamos só para mais um exemplo? Ok, aqui nós temos uma situação problema que fala o seguinte: durante o planejamento de uma viagem, um dos gastos a serem considerados é o de transporte. Ao realizar o planejamento de uma viagem utilizando gasolina como combustível, estimou-se que seriam gastos um total de 32 litros na ida e 32 litros na volta. Se a gasolina estiver custando R$ 6,00, o valor gasto com combustível nessa viagem será igual a quantos reais? Primeira coisa nesse problema. Nós sabemos que tanto para a ida como para a volta serão gastos 32 litros de combustível. Então, a primeira coisa a se descobrir nesse problema é quanto, no total, nós iremos gastar em litros de gasolina para essa viagem. Então, aqui nós temos um cálculo chamado cálculo de adição. Beleza, nós vamos efetuar a adição entre os 32 litros na ida e os 32 litros na volta. Isso vai dar para nós 2 e 2, 4, 3 e 3, 6. Assim como a multiplicação, a adição também tem os seus nomes específicos. Se você não lembra ou não viu o nosso vídeo anterior, eu vou deixar aqui um link nas descrições e um card para que você possa ir até lá. Mas, opa, peraí, não vai lá agora não. Vamos finalizar aqui, depois você assiste. Só para revisar, aqui o nosso 32 se chama parcela. O outro 32 também se chama parcela. Já o resultado dessa nossa adição se chama soma, ok? Beleza, descobrimos o quanto que nós vamos gastar exato no total de litros de combustível. E o problema fala para nós que cada 1 litro de combustível nós teremos que pagar R$ 6,00. Ao invés de nós pegarmos esse 64 e somarmos ele 6 vezes, nós vamos para o processo multiplicativo, aonde nós fazemos o 64 vezes o 6. Nós temos aqui dois fatores,
ok? Primeiro fator aqui, 64, segundo fator, o 6. E nós teremos que fazer a multiplicação entre todos os fatores. Então, nós temos aqui 6 vezes 4, 24. E aí vem outra particularidade. Nós não podemos colocar o 24 aqui, ok? Então, nós colocamos a sua unidade e subimos a sua dezena. Então, vem aqui, nós colocamos o 2. O que vai acontecer agora? Na hora que nós fizermos o cálculo de 6 vezes 6, nós teremos que adicionar esse 2. Então, 6 vezes 6, vou fazer em separado aqui, ó, é igual a 36. Mais esse 2 que nós subimos, nós temos 38. Olha só, como nós estamos finalizando e não tem mais nenhum fator para ser multiplicado, então nós podemos colocar aqui o 38. Então, o valor gasto em reais para esta viagem será de exatos R$ 384. Beleza! Outra questão e particularidade dentro do processo de multiplicação. Os fatores, mesmo sendo alternados, não mudam o resultado. Por exemplo, se eu fizer 2 vezes o 4, eu vou obter 8 como produto. Se eu fizer 4 vezes o 2, eu também vou obter como produto o 8. Eu espero ter auxiliado você com mais essa questão relacionada à multiplicação. E dá uma anotada aí no seu dicionário de Mathematiquês a palavra agora, fator, fator e produto. Se prepara aí, vamos para o resumo? Prepara o print. Olha aí, 12 multiplicado por 2. Lembrando que os fatores todos têm que se multiplicar entre si. Olha aí, 12 fator, 2 fator. Resultado dessa multiplicação, 24, que é o nosso produto. E olha aí a nossa frase do começo do vídeo voltando. A ordem dos fatores não altera o produto. Por quê? Se nós fizermos 12 vezes o 2, será 24. 2 vezes o 12 também será 24. Eu espero, sinceramente, de coração, ter auxiliado vocês em mais esse passo com relação às operações básicas focadas no Mathematiquês, ok? Hoje nós conversamos sobre multiplicação, mas nós já temos um vídeo anterior falando sobre adição e subtração. Se você não é inscrito no canal, clica aí no inscrever-se, ativa o sininho para você receber as notificações, dá aí o seu joinha, o seu like, colabora muito com a nossa família. Forte abraço, família Algebricando, até a próxima, fui!